Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Eu quero tratar com você no programa de hoje sobre um dos assuntos mais sérios, mais graves, mais contemporâneos e mais oportunos da agenda da família e da igreja brasileira nestes dias. Eu quero conversar com você sobre a questão dos falsos profetas. Eles não são apenas contemporâneos nossos, eles sempre existiram. Eles sempre surgiram no cenário religioso para distorcer a verdade, para negar a verdade e para induzir as pessoas ao engano, ao falso entendimento, pregando uma falsa teologia, uma falsa doutrina, que vai desembocar numa falsa ética, numa vida desregrada. Hoje eu quero convidar você para olhar este assunto comigo à luz de Mateus capítulo 7. E nesse texto é o próprio Senhor Jesus quem traz o assunto à tona e quem faz à igreja contemporânea o alerta necessário. A revista Veja, da segunda semana do mês de março de 2012, trouxe uma matéria contundente acerca da questão dos falsos profetas. Hoje, quando olhamos para o cenário religioso no mundo inteiro, percebemos como as falsas doutrinas proclamadas pelos falsos profetas, pelos falsos mestres, devastaram a igreja na Europa. Hoje, aquele velho continente é considerado um continente pós-cristão. Aquele mesmo reduto evangélico protestante que enviou missões para o resto do mundo num compromisso sólido com a palavra de Deus, hoje enxerga suas igrejas vazias, seus templos sendo vendidos para se transformarem em boates, em bares, em museus e em mesquitas muçulmanas. Menos de 4% dos europeus frequentam hoje uma igreja evangélica. As igrejas estão morrendo. E o que mata uma igreja não é a perseguição, não é a pobreza. O que mata uma igreja é esta igreja abandonar a sã doutrina, abandonar a palavra de Deus e mergulhar por este corredor escuro das heresias, das falsas doutrinas pregadas pelos falsos profetas. Dois elementos concorrem para este fator triste, lamentável, do esvaziamento das igrejas, da proclamação e disseminação do erro. Em primeiro lugar, o liberalismo teológico, que vai para a Bíblia dizendo que ela não é a verdade, que ela está cheia de mitos, que ela está cheia de erros, cheia de contradições, e tenta julgar as Escrituras pelo racionalismo humano. A outra vertente é o sincretismo, é a mistura de crenças, é o misticismo, é apenas mudar o rótulo do paganismo e dar um rótulo cristão, mas manter este mesmo povo prisioneiro da ignorância, do misticismo, de práticas, cerimônias e rituais oriundos, muitos deles, do paganismo. Hoje eu gostaria que nós olhássemos esse assunto à luz de Mateus capítulo 7. Jesus Cristo fala nesse texto sobre falsos caminhos, o caminho largo e o caminho estreito, mostrando que o caminho largo conduz à perdição. Jesus Cristo fala sobre os falsos profetas que vêm travestidos de ovelhas. Jesus Cristo fala de falsos crentes, aqueles que dizem Senhor, Senhor,
mas não praticam a verdade, não andam na verdade, vivem uma vida de iniquidade e pecado. Jesus Cristo fala dos falsos fundamentos, daqueles que constroem a sua casa na areia. Neste contexto é que Jesus Cristo, no capítulo 7, verso 1, diz: não julgueis, para que não sejais julgados. Muitas pessoas pensam que, sendo assim, nós nunca podemos julgar um pregador, nem a sua mensagem, para não incorrermos na transgressão deste preceito estabelecido por Jesus. Será que Jesus estava querendo dizer que nós deveremos nos despojar do senso crítico, da capacidade de análise, do poder da investigação? Será que nós não estaríamos transgredindo, então, este preceito de Jesus, imitando a igreja bereana, que examinava tudo o que ouvia à luz da palavra de Deus? O que Jesus está condenando nesse texto não é investigar, examinar cuidadosa e meticulosamente o que as pessoas pregam e o que elas pregam. O que Jesus está condenando é você ter 2 pesos e 2 medidas. É você aferir o próximo com mais precisão e detalhe do que a você mesmo. É você ser implacável com o outro e condescendente com você. Porque Jesus, nesse próprio texto, diz: acautelai-vos dos falsos profetas. Como é que eu posso identificar um falso profeta se eu não exercer o elemento do julgamento, da análise, da investigação? Jesus Cristo foi claro ao dizer: acautelai-vos dos falsos profetas. Em outras palavras, eles existem, eles estão agindo, eles estão se infiltrando, eles estão entrando para dentro dos murais do redil de Deus, para devorar as ovelhas de Deus. E aqui nós vamos então entender quais são as características de um falso profeta. Em primeiro lugar, um falso profeta é uma pessoa hipócrita. Diz o texto no versículo 15 que eles estão disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Jamais nós vamos identificar um falso profeta por declarar abertamente ser um lobo, estar querendo destruir as ovelhas, pregando uma doutrina abertamente anticristã. Os falsos profetas virão com a Bíblia na mão, virão falando em nome de Deus, virão clamando pelo nome de Jesus, virão realizando as obras de Jesus. Externamente são ovelhas, aparentemente são ovelhas, mas por dentro são lobos, e lobos roubadores. Eles não vêm para servir a Deus, nem para edificar as ovelhas. Eles vêm para arrancar a lã da ovelha, comer a carne da ovelha e destruir a ovelha. Eles não são servos, eles são patrões, eles são fazendeiros para abater as ovelhas, para sugar das ovelhas, para tirar tudo das ovelhas, para explorar as ovelhas. A finalidade última de um falso profeta não é a glória de Deus, não é a verdade do Evangelho, são os benefícios próprios, é o lucro, é a riqueza, é o sucesso dele, é o nome dele, é a glória dele, em vez de ser a glória de Cristo. Ele vem escondido atrás desta capa da hipocrisia. Por fora é uma ovelha, por dentro é um lobo. Segundo lugar, diz o Senhor Jesus que nós podemos identificar um falso profeta pelos seus frutos. Uma árvore boa produz bons frutos, uma árvore má produz frutos maus. Não se pode colher figos dos espinheiros, nem frutos bons dos abrolhos. Em outras palavras, o resultado final do trabalho de um falso profeta
vai ser decepção, vai ser apostasia, vai ser desengano com o Evangelho, vai ser decepção com a igreja, vai desembocar em escândalos, vai desaguar em descrédito da verdade e do Evangelho de Jesus Cristo. Porque a mentira pode ficar oculta um dia ou outro, mas Deus, que julga em primeiro lugar a sua casa, trará à tona as obras dos falsos profetas. Eles serão desmascarados. Virá à tona quem eles são, a quem eles servem, quais são seus propósitos. É o próprio Senhor Jesus quem disse: pelos seus frutos os conhecereis. Terceiro lugar, como é que você pode identificar um falso profeta? Você identifica um falso profeta porque ele tem uma falsa profissão de fé, mas ele não tem vida. Estas pessoas vão dizer: Senhor, Senhor, mas não fazem a vontade de Deus. Você não identifica um falso profeta pela maneira piedosa como ele fala, pela maneira religiosa com que ele age, pelo discurso que ele tem, pelas emoções com que ele ora e prega, mas você percebe um falso profeta pela doutrina que ele ensina. A Bíblia diz que muitas pessoas hoje estão dando veneno para o povo, em vez de estar dando ao povo pão nutritivo da verdade, que é a palavra de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Lá no tempo do profeta Eliseu havia morte na panela. E não é suficiente apenas que este homem que esteja dando veneno esteja enganado. Há muitos falsos profetas que pensam ser pregadores da verdade, mas estão pregando outro evangelho, um semi-evangelho, um evangelho sincrético, semi-pagão, não o evangelho da cruz, não o evangelho da graça, não o evangelho da conversão, não o evangelho da santificação, não o evangelho do arrependimento. Apenas prosperidade, apenas milagres, apenas coisas fantasiosas e grandiosas, mas sonegando ao povo a essência, a pureza do evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Como é que nós podemos identificar um falso profeta? Ainda, nós podemos identificar um falso profeta quando eles realizam milagres extraordinários, mas vivem ao mesmo tempo na prática da iniquidade. Jesus Cristo disse: muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em teu nome, não fizemos milagres, não expelimos demônios? E Jesus Cristo vai lhes dizer: apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Jesus não negou que estas pessoas tivessem de fato feito esses milagres, mas um milagre não é a prova dos 9 que evidencia se alguém é de fato um verdadeiro profeta ou um falso profeta. Os falsos profetas também fizeram milagres, mas o milagre não é a autenticação do ministério de um profeta verdadeiro. João Batista, o maior profeta dentre os nascidos de mulher, não fez sequer um milagre. João, o apóstolo, sendo o homem mais íntimo de Jesus, não fez nenhum milagre. É possível que alguém viva uma vida de poder e de santidade sem realizar milagres. É claro que nós não estamos negando os milagres, mas é preciso que aquele que realiza esses milagres em nome de Deus, pelo poder de Deus, viva uma vida coerente com o evangelho que prega e que anuncia. O resultado final desta linha é muito trágico, porque Jesus Cristo vai dizer 3 coisas para essas pessoas: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim. A árvore que não produz bom fruto é cortada e é lançada ao fogo. Separação para sempre de Jesus. Jesus está dizendo: eu nunca conheci. E estas pessoas, como um ramo sem fruto, vão ser lançadas no fogo. É por isso que Jesus alerta a você e a mim: acautelai-vos dos falsos profetas. Leia a Bíblia, busque a Bíblia, procure a palavra de Deus, alimente-se da verdade,
Volte-se para Jesus, volte-se para o antigo evangelho, para o evangelho da graça, para o evangelho da cruz, para o evangelho que anuncia salvação somente em Cristo Jesus pela fé. Não entre pelos atalhos sinuosos, pelas estradas largas, não se encante e não se deixe seduzir pelos encantos e promessas e as seduções dos falsos profetas. Firme-se na verdade, ande na verdade, ande em novidade de vida, viva para a glória de Deus e você então colherá os frutos benditos desta caminhada. Deus abençoe você, Deus alerte o seu coração e a sua alma neste momento. Eu quero orar em seu favor, quero colocar a sua vida no altar de Deus. Eu quero trazer um alerta para a nação brasileira, diante de tantos escândalos, diante de tantas contradições, diante de tantas situações que trazem opróbrio ao nome de Cristo e vergonha à causa do Evangelho. É necessário que nós nos voltemos para Deus, nos voltemos para a palavra de Deus, para firmar os nossos passos nas veredas da justiça. Deus querido, muito obrigado porque o teu Filho Jesus nos alerta de forma tão solene acerca deste assunto tão grave e permita, ó Deus, que os nossos ouvidos estejam atentos à voz do verdadeiro pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, para que nós não nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, e para que nós não atendamos à voz dos falsos pastores, dos lobos travestidos de ovelhas. Dá-nos graça, Senhor, para permanecermos firmes e fiéis até o dia final. Em nome de Jesus. Amém.